Fala aí, galera do bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Mente Binária. Tem tempo que a gente não faz um vídeo assim, né? Eu pondo a minha face no vídeo, mas a gente está fazendo um monte de coisa, você está vendo, né? Tem barra BIM, barra live, tem do 0 a 1 rolando, tem SIACO rolando, curso de inteligência de ameaças, enfim, tem a coisa. Mas hoje eu estou aqui para falar de uma coisa diferente, que é um dos nossos projetos de pesquisa e de um artigo recente que foi publicado que o envolve, tá? Para quem não conhece, se você ainda não ouviu falar do READPE, talvez você tenha ouvido falar do PEV, talvez não, mas enfim. O PEV foi um toolkit de ferramentas, né, que a gente criou lá em 2010. Na época eu estava ali na faculdade, estava estudando C, foi um projeto para aprender a programar em C. E eu queria fazer um parser de PE e a gente iniciou, né? Fala gente porque tinha uma galera da faculdade junto. E depois ele cresceu pra caramba, né? Contou com contribuições de muitas pessoas aqui no Brasil e de fora do Brasil. E hoje ele é chamado de ReadPE. Ele está aqui na Mente Binária, no GitHub da Mente Binária. Vou deixar o link aí, github.com/mentebinária/ReadPE. É mantido, né, por uma mantenedora chamada Gogotaku. Esse é o nick dela, né? Eu não sei o nome. Ela entrou em contato na época que a gente estava buscando um novo mantenedor ou mantenedora e ela está mantendo o pacote. E está fazendo atualizações, enfim, mantendo o ReadPE vivo, o que é muito, muito legal, né? Mas antes de falar do artigo, eu quero ver se você conhece o que o ReadPE pode fazer. Se você tiver numa distribuição mais antiga, né, a instalação dele vai ser apt install, né, PEV, que é o nome antigo. Em distribuições mais novas, Linux, né, aí já vai ser ReadPE. Distribuições baseadas em Debian, né, se for Arch, Linux, enfim, outras distribuições Linux, é só você usar o gerenciador de pacote certinho lá, que eu não conheço, mas enfim. Provavelmente tem um pacote ReadPE lá. No Kali Linux tem também, enfim. Uma vez ele instalado, você vai ter acesso a esses programas, né? Então, por exemplo, tem esse programinha aqui chamado ReadPE, que é o que dá nome ao kit de ferramentas como um todo, porque ele seria o principal, né? Ele extrai informações presentes em executáveis PE, os executáveis de Windows, né? Sejam exe, DLL, OCX, enfim, outras coisinhas lá que possam aparecer. Então, por exemplo, eu posso pedir, se eu digitar simplesmente o ReadPE e o binário aqui, ele vai imprimir tudo de uma vez. E ele é bem rápido, viu? Todo o toolkit, né, do ReadPE é escrito em C, a bibliotequinha que vai com ele e ele também, tudo feito em C, e tudo com código, né, nativo ali, não precisa de uma biblioteca externa. Na verdade, a gente usa a biblioteca externa somente no PSEC, tem um PSEC aqui, que a gente usa a OpenSSL para poder fazer o parsing, né, entender aí as estruturas de certificados, do certificado digital, se o binário PE estiver assinado. Isso é outra coisa que eu nunca vi uma ferramenta gratuita fazer, de parsing de PE fazer. Então, existe uma ferramenta gratuita que faz parsing de PE e te permite extrair o certificado também. Tá? Isso aí foi graças ao trabalho do Jardel, né? Várias pessoas contribuíram com o PEV ao longo desses anos, desde 2010, muitas mesmo, né? Dentro e fora do Brasil. Uma delas foi o Jardel Weyrich, que trabalhou bastante em várias coisas, mas bastante também aqui no PSEC, e fez a parte de extração, tá vendo? A opção "-C" do certificado, você pode extrair um certificado utilizado para assinar um executável. E o ReadPE, por exemplo, eu posso, sei lá, pedir somente os imports, né? Eu digo aqui menos imports ou "-i", né, que é a versão curta do mesmo comando, ele me dá só os imports. Eu posso querer que esses imports venham no formato JSON, o que é muito legal quando você tem um sistema que fica lendo arquivos, né, e depois armazenando isso num determinado banco de dados, ou precisa mostrar isso online, mostrar isso na web, né, tem HTML também. Todas as ferramentas, na realidade, sei lá, vou usar aqui o PLDD. PLDD, ele diz
De quais bibliotecas dinâmicas, né, de quais DLLs um binário depende. E por padrão, né, todas as ferramentas do PEV suportam essa opção "-f" para você formatar a saída. Então tem PLDD, tem PE-hash, calcula hash do binário em si e de partes do binário também. Olha que legal. Se eu pegar assim, só a parte do binário, eu quero o hash do header coffee. Vai me dar aqui os hashes do binário, né? E os hashes do cabeçalho em si, o cabeçalho que eu pedi, né? Então, assim, é bem legal, né? É bem interessante o ReadPE como um todo, né? Tem vários programinhas que você pode utilizar aí para estudar, quem gosta de estudar binários, quem está trabalhando com, sei lá, engenharia reversa ou programação em baixo nível, ou quem aprender mais sobre os binários PE, eu acredito que o ReadPE seja um grande aliado. Além disso, é uma ferramenta brasileira que eu acho, sinceramente, não é porque foi a gente que criou, mas que é motivo de orgulho para nós no Brasil, porque ela tomou proporções internacionais, né? Eu vejo sendo utilizado em vídeos, em tutoriais por aí afora. Se você digitar ReadPE ou PEV, né, que é o nome mais antigo, você vai encontrar textos em outros idiomas que as pessoas escreveram e por aí vai. O que eu falei aqui, eu já deixei até aberto, ó, o pacotinho do Ubuntu, chamado ReadPE, né? Eu lembro que no início eu precisava ir lá no Debian, né, tentar colocar o pacote, ser um mantenedor, sei lá, tentar, porque a ferramenta era desconhecida. Agora eu já nem sei quem mantém o pacote do Ubuntu, quem mantém o pacote no Kali, é, quem mantém aqui do Arch Linux, né? Então, em algum lugar deve ter o nome das pessoas aqui. Muito obrigado quem mantém esses pacotes. Mas quero falar sobre um artigo. Se você for aqui ó, em mente binária e clicar aqui nesse pinguinzinho, ó, esse pinguinzinho brigando aqui, você vai ver um último artigo publicado pela Thaís Solis, que é uma colaboradora aqui da Mente Binária, no dia 9 de agosto. E a história desse artigo é o seguinte, ela envolve o ReadPE. Qual que é a questão? Ela estava dando um curso, que é um curso de engenharia reversa para mulheres, que a gente tem aqui na Mente Binária, ela é professora desse curso, chama Codehurst, e ela percebeu uma discrepância entre o PSTR, né, que é um binário que busca strings dentro do. Não mostrei ele aqui, né? Mas ele é o PSTR, ele busca strings dentro de um binário. Vou colocar aí, sei lá, vou botar aqui umas 100 strings para aparecer. E ele tem uma funçãozinha que é você dizer qual é a seção que a string aparece, que é um recurso bem legal, que também eu não vejo isso em ferramentas gratuitas por aí afora. Você dá um PSTR-S, o nome do binário, toda string que ele encontrar, ele vai dizer ali em que seção que ele encontrou, ou nenhuma, caso esteja fora das seções. Pode estar no header, pode estar, nesse caso aqui, o certificado, está no que a gente chama de overlay, né, está depois. Então não está dentro de uma seção, teoricamente. Mas os que estão dentro de seção, deixa eu dar um grep aqui para ficar mais fácil de ver, por exemplo, só as strings dentro da seção RData, que são dados read-only, né? Aí a gente vai ter possivelmente os imports, tá vendo? As DLLs, da qual o binário depende e tal. A Thaís estava usando o ReadPE para explicar uma coisa no curso e ela notou uma discrepância com uma outra ferramenta, que é Detect-It-Easy, que é utilizada muito para detectar compilador, linker e tal, versão de compilador e linker utilizada no binário, mas também faz parsing do PE. E ela foi investigar, né, para ver o que estava acontecendo. Nesse artigo aqui, ela descreve passo a passo a jornada dela de investigação. É um artigo que vai te ensinar muito sobre PE, sobre sessões, né, sobre as ferramentas. Né, é uma verdadeira aula gratuita que a Thaís deixou aqui para a gente. Aliás, muito obrigado, Thaís, está muito bem escrito. E é um tipo de texto que não é tão comum de você encontrar no nosso idioma, sendo bem honesto. Porque, ainda mais hoje em dia, né, a pessoa parar para escrever um artigo
sabe? É algo raro, tá? Então, vale a pena, se você tem interesse em engenharia reversa, em programação de baixo nível, em programação em C, né, sendo que já que o ReadPE é escrito em C, a Thaís encontrou o bug no código do ReadPE, está aqui o código em C, corrigiu esse bug, né, e mandou a correção lá para a Gogotaku, que aceitou e já liberou uma versão nova. Ai, que belezinha. A versão 0.85 do ReadPE saiu na semana passada, com várias correções, incluindo a correção aqui da Thaís. Ela corrigiu, submeteu por request e foi aceito e está lá. Então, é só coisa boa, gente, de verdade. Ó, é uma ferramenta legal, motivo de orgulho nosso, de verdade. Seu também, porque você colabora com a Mente Binária, está aqui assistindo esse vídeo. Eu acho que é para comemorar. É uma ferramenta que tem outras pessoas trabalhando, tá vendo aqui, ó? Que eu tenho orgulho em, nesse momento, né, não conhecer. Antigamente, quem trabalhava nessa ferramenta era quem eu conhecia, né, mano a mano ali, eram os amigos. Agora ela é do mundo, entendeu? O código é aberto e tal. Sei lá, quem está mantendo é outra pessoa e quem está corrigindo bugs nela são outras pessoas e por aí vai. Né? Foi adicionado aqui ó, coisas novas e tal. Tem um trabalho sendo feito aí no ReadPE que eu fico só acompanhando hoje em dia. Eu considero isso um sucesso, né? Um motivo de alegria nosso. Então, muito obrigado, Thaís, por fazer essa correção desse bug. Eu acho que todo esse artigo, né, ele mostra. Tem muitas informações importantes ali, tem muita coisa legal que a Thaís fala sobre você olhar a ferramenta e não confiar totalmente. Vai que ela tem um bug, e nesse caso tinha. Né? E ela vai lá e corrigiu também o bug, não só falou, tem um bug, tchau, vou usar outra. Não, vai lá e corrigiu, melhorou. Agora todo mundo que utiliza o ReadPE, na hora que dá um apt-get update lá, um apt update, essas coisas, vai receber uma versão nova, né? Eventualmente a versão nova vai estar nos repositórios de pacotes das distribuições Linux e vai contar com os novos recursos e os bugs corrigidos. Beleza? Obrigado mesmo. Uma última coisa sobre o ReadPE, já que eu estou falando sobre ele aqui, é que, se você der uma olhada nesse pull request aqui, tá vendo aqui, o WIP significa Work in Progress. A mantenedora está trabalhando num sonho meu de transformar o ReadPE num binário só. Porque nos últimos tempos, né, os programas têm ficado. Os programas mais modernos têm seguido um padrão que é ter aquele subcomando, sabe? Tipo git pull, git checkout, essas coisas. Então, daria para fazer readPE imports e pegar os imports, readPE strings e pegar as strings, sabe? E ter tudo num binário só. Claro que é um trabalho bastante oneroso, de código e tal, por isso que está um pull request de draft aqui, work in progress, está vendo? 4 de 10 tarefas. Se você souber programar em C e quiser ajudar, ajude, porque é muito importante para a gente. E no futuro, talvez, a gente veja um readPE como sendo um único binário com vários subcomandos que cada um faz o que deve fazer. Mas, por enquanto, os comandos estão separados, né? São aqueles que eu mostrei alguns, mas tem mais, se você olhar ali na documentação e tal, ou aqui mesmo, né, pelo código. A documentação é o código, né? A gente é brabo. Olha lá, ó. OFS2RVA é um comando, PEDS é um disassembler, PRhash é o calcula hash, PLDD é o que vê as dependências, PEC detecta packers, né? Mas isso eu acho que a gente pode deixar em desuso. PERES foi um trabalho do Marcelo Fleury, aqui do Brasil, que é o que faz o parsing e extração de recursos, né? Ou seja, de coisas na seção RSRC lá do PE, ícones, dialogs lá e tal, textos e tal, tudo lá. PScan, PSEC, coisas de segurança, o PScan são algo malicioso, né? Tenta escanear por coisas que parecem ser estranhas dentro de um binário. Não só malicioso, mas também dá para detectar se um binário está, por exemplo, comprimido e tal. O próprio ReadPE, aqui o contrário, é RVA2FS, a contrapartida da outra ferramenta lá, e se compilar ele no Windows, ganha ainda de lambuja o cpload, que te ajuda a debugar arquivos .cpl. Isso era um problema no passado, tinha muito malware em CPL, hoje isso já caiu em desuso, felizmente. Mas enfim, esse é o ReadPE e esse é o artigo da Thaís que você tem que ler. Lê o artigo,
Porque depois você fala assim, pô, não tem coisa legal em português. Olha aqui, ó, só esse conteúdo aqui só existe em português, porque a Thaís não escreveu em inglês. Então ninguém vai ler isso aqui, a não ser que traduza, né, usando esses LLM bobo da vida. Mas você tem a autora do artigo aqui, tem pessoas envolvidas no desenvolvimento do PEV aqui, todas essas pessoas acessíveis. Ou seja, se você quiser estudar arquivos PE, entra na mente binária e se liga. Consome o que tem lá. Beleza? Esse era o meu recado. Espero que você tenha gostado. Espero que você curta. Leia o artigo e deixe o seu comentário aqui, o seu rating, ou seja, quantas estrelinhas você dá para esse artigo, que são 5, claro. E é isso. Estude, porque esse é o caminho, tá? A LLM não vai resolver tudo para você, não. Um abraço e tchau.